Nos últimos dias, o Instituto dos Advogados Brasileiros divulgou um parecer afirmando que o projeto de lei número 2582, de minha autoria, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para ampliar as hipóteses de uso de algemas, como também permitir o transporte de adolescentes em compartimentos fechados de viaturas policiais em determinadas situações, seria incompatível com a Constituição Federal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com tratados internacionais de direitos humanos, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além de possivelmente representar um retrocesso na proteção dos menores. Respeito profundamente o Instituto, o debate jurídico é legítimo e faz parte da democracia. Mas, após ler atentamente o parecer, cheguei à conclusão de que algumas críticas não correspondem ao texto do projeto e outras demonstram justamente a necessidade de aperfeiçoarmos essa legislação. Vamos aos fatos. A primeira crítica deles se refere à suposta violação à Constituição Federal e à proteção integral da criança e do adolescente. Mas eu pergunto, onde é que eles viram isso? O projeto não reduz um único direito previsto no artigo 227 da Constituição. Não altera a idade penal, não modifica as medidas socioeducativas, não retira garantias previstas no ECA, não transforma o adolescente em adulto. O projeto trata exclusivamente da atuação policial durante uma ocorrência, quando houver risco à segurança. Existe uma enorme diferença entre disciplinar a atuação do Estado durante uma intervenção policial e retirar direitos de um adolescente. Outra crítica dos advogados, eles afirmam que os projetos violariam tratados internacionais. Também discordo. Nenhum tratado internacional proíbe que o Estado utilize medidas proporcionais de contenção quando houver risco concreto à integridade física do próprio adolescente, de policiais ou de terceiros. O que esses tratados proíbem são tratamentos cruéis, degradantes, desumanos e arbitrários. E isso o meu projeto jamais autorizou. Pelo contrário, estamos propondo definir objetivamente o que caracteriza violação da dignidade do adolescente para impedir qualquer interpretação abusiva. Também disseram que o meu projeto afrontaria o STF. Mais uma vez, isso não corresponde à realidade. Aliás, o próprio STF, por meio da súmula vinculante número 11, admite o uso de algemas quando houver resistência, fundado receio de fuga ou risco à integridade física. Ou seja, esses critérios não foram criados por mim, eles já fazem parte do ordenamento jurídico. A própria súmula vinculante número 11 afirma que essa orientação vale até que disciplina legal disponha sobre a matéria. Perceba a importância dessa frase. O próprio STF reconhece que essa matéria pode e deve ser disciplinada por lei. E quem faz lei no Brasil não é o Supremo Tribunal Federal. Quem faz lei no Brasil é o Congresso Nacional. É exatamente esse o papel do deputado federal dentro do poder legislativo. Portanto, não estamos enfrentando o STF. Estamos exercendo a competência que a Constituição Federal atribuiu ao Parlamento brasileiro, legislar. Agora observe outro problema da legislação atual. O artigo 78 do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o transporte em compartimento fechado de viatura policial em condições atentatórias à dignidade ou que implique risco à integridade física ou mental. Muito bem. O que significa exatamente uma condição atentatória à dignidade? A lei não explica. O que configura risco à integridade física ou mental? A lei também não explica. Ou seja, quem precisa interpretar esses conceitos em segundos, em fração de segundos, durante uma ocorrência, é o policial. E anos depois, outra autoridade pode interpretar esses mesmos conceitos de maneira completamente diferente. Isso, portanto, gera insegurança jurídica. Foi justamente para resolver essa lacuna que apresentamos sugestões de aperfeiçoamento ao relator. Propusemos deixar claro que o transporte em compartimento fechado poderá ocorrer apenas em situações objetivas e justificadas, como quando houver reação, violenta reação, receio de fuga, perigo concreto à atuação policial. E o que é perigo concreto à atuação policial? Também propusemos definir isso na própria lei. São comportamentos concretos, verificáveis, que coloquem em risco a abordagem ou a apreensão. Por exemplo, quando houver resistência ativa, quando houver tentativa de fuga, quando houver agressão física, quando houver ameaça concreta contra policiais ou terceiros, quando houver tentativa de tomar a arma de fogo do policial ou qualquer outro equipamento do policial, quando houver dano à viatura ou ao patrimônio público utilizado na ocorrência, quando houver incitação de terceiros para impedir a atuação policial. Percebam que não estamos falando de impressões pessoais, não estamos falando de achismos,
Estamos falando de fatos objetivos que podem ser constatados, registrados e posteriormente fiscalizados. Também propusemos deixar claro que o transporte em compartimento fechado poderá ser utilizado quando essa medida for necessária para preservar a segurança do próprio adolescente, proteger a equipe policial, proteger terceiros ou preservar a ordem pública. Então a pergunta é muito simples. Se um adolescente está tentando fugir, agredir policiais, tomar uma arma ou colocar outras pessoas em risco, qual é a atitude mais responsável? Colocá-lo em qualquer contenção ao lado do motorista da viatura ou adotar uma medida temporária, proporcional e fundamentada para proteger a vida de todos, inclusive a vida dele? É exatamente essa a segurança jurídica que o projeto pretende oferecer. E fomos além. Existe ainda um aspecto que quase ninguém discute. Muitas vezes o policial que está na ocorrência avalia tecnicamente que o uso de algemas se faz necessário para preservar a segurança. Ele observa o comportamento do adolescente, avalia o efetivo disponível, verifica se existem meios suficientes para uma eventual contenção segura, analisa o ambiente, o risco de fuga, o risco de agressão e o risco para terceiros. Depois, uma autoridade que não estava no local e não vivenciou a dinâmica da ocorrência determina a retirada das algemas. Aí eu pergunto, se após essa determinação o adolescente foge, ou agride um policial, ou terceiros, ou até causa uma tragédia, quem é que assume a responsabilidade por essa decisão? Hoje, na prática, muitas vezes, a responsabilização acaba recaindo sobre o policial que estava na linha de frente ou que estava no local, mesmo quando sua avaliação técnica foi modificada por uma decisão de uma outra autoridade. Então é justamente por isso que propusemos uma emenda ao projeto. Nossa proposta não retira o poder de fiscalização nem o controle do Judiciário, do Ministério Público ou de qualquer outra autoridade. O que ela estabelece é um princípio elementar de responsabilidade. Quem modifica uma decisão técnica devidamente fundamentada deve fundamentar sua própria decisão e responder por seus atos na forma da lei, quando presentes os requisitos legais. Em qualquer atividade, autoridade e responsabilidade devem caminhar juntas. Quem assume o poder de decidir também deve assumir as consequências da decisão que tomou. Portanto, esse projeto não nasceu para retirar direitos, nasceu para preencher lacunas da legislação, da segurança jurídica aos profissionais, da segurança pública e proteger vidas. Esse continua sendo meu compromisso, construir leis melhores, respeitando a Constituição, os direitos fundamentais, os tratados internacionais e principalmente a competência do Congresso Nacional de legislar em nome do povo brasileiro.